Olá, sejam bem-vindos ao Missão Educar, o programa onde a estrela principal é a educação. E você desde agora pode ir na telinha da TV, mandar sua mensagem para a gente, a sua pergunta, a sua opinião, a sua experiência educacional. Mande para a gente, vamos interagir, todos nós aí, em prol da educação. E você sabe que se você não quiser falar com a gente agora, não puder, você tem aí o nosso e-mail, né? Que é o missãoeducar2012@gmail.com. Missãoeducar 2012@gmail.com. E aí, para o pessoal que sempre pergunta para a gente aí, como é que faz para achar o professor Disseu Moreira, que não está aqui hoje, está viajando, né? Está levando a sua mensagem educacional aí pelo país afora. Vocês podem encontrar todos os temas que ele trata, que são muitos, e os 17 livros dele, lá no site www.disseumoreira.com.br ou então nas duas linhas de Facebook dele, né? É o professor Disseu Moreira ou então palestrante Disseu Moreira. E a gente vai aqui, desde agora, agradecer aos nossos patrocinadores, aquelas empresas que nos apoiam para que a gente esteja aqui no ar, pela Up TV, sempre com vocês, né? Então nós agradecemos muito aí a Serplan, né? A Serplan que é o DNA da educação. E anota aí, a Serplan que é aquela empresa que faz a gestão da sua escola, ou ensina o teu pessoal a fazer a gestão. Então, ó, tem o www, olha que beleza, tá aí, ó, um belo de um banner da Serplan. Você vai lá na www.serplan.com.br ou então no Facebook a Serplan, você vai conhecer todos os serviços que a Serplan faz para que a sua escola tenha que se preocupar somente com a sua vocação principal, que é a educação. A gestão a Serplan faz. Também agradecemos a Ravan, que desde 77 é qualidade em alimento e em atendimento. Você sabe que a Ravan tem 3 lojas em São Paulo, né? No Sacomã, na Vila das Mercedes, no Ipiranga e na Vila Santa Catarina. E você pode também encomendar a sua guloseima pelo site da Serplan, que ela entrega em toda a grande São Paulo, né? Olha que maravilha, gente. São mais de 600 opções. Entra lá, www.acerplan.com.br ou então no Facebook a Serplan. E também, né, nós temos aqui o apoio da Gebdoyan, que é a Casa da Arte da Comunicação Visual, né? Gebdoyan, que atende todo mundo muito bem, com muito capricho, há 21 anos no mercado, especializadíssima em comunicação visual. Falaremos da Serplan um pouquinho mais tarde. E o nosso programa agora, a gente vai até mostrar depois um pouquinho melhor as telinhas da Serplan. E o nosso programa de hoje não tem entrevistado. Nós temos aqui uma conversa, um debate sobre um tema fundamental para nós todos, né? Que é a educação política para a cidadania, né? Nós precisamos aprender o que é política, entender um pouco de política, para não ficarmos a reboque da política, né? E deixar que outros façam a política por nós. Então, eu vou apresentar a vocês aqui os nossos dois convidados de hoje, né? Eu vou começar pela faixa etária, viu? É aquele que é um pouquinho mais novo que eu só, que é o Sidney Augusto. Bom sempre, Sidney Augusto. De antemão, queria te agradecer, Serrano, pela segunda vez estou no programa e agradecer a participação e, enfim, fazer a nossa presença, a nossa parte. Eu sou engenheiro civil, sou formado na Faculdade de Tecnologia como tecnólogo, depois completei engenharia. Sou formado, aposentei já, tive uma carreira, ainda trabalho, tenho uma microempresa, atuo na área de engenharia civil, engenharia sanitária, trabalhei na área educacional também. Sou conselheiro participativo da cidade de São Paulo, fui eleito há pouco tempo. Eu já, na realidade, fui reeleito, porque eu era suplente, agora sou titular. Sou conselheiro do CADES, da Subprefeitura Santana Tucuruvi. A gente tem uma atuação lá na Zona Norte, é aquele pensar da gente, do pensar globalmente e agir localmente, né? Sou membro também da Sociedade Brasileira de Eubiose, Departamento de Santana. E na Eubiose tem um setor que chama-se COGEP, que é ligado à parte política, ao qual nós participamos e estamos fazendo uma série de estudos sobre sinarquia. Basicamente é isso que eu tenho a dizer.
Olha, o seu poder de síntese foi fantástico, porque o currículo do Sidney Augusto é gigantesco. Ele falou aqui rapidinho, em poucas palavras, mas já deu para perceber que ele é uma pessoa de altíssima experiência e vivência na vida comunitária, que é muito importante, né? E o nosso outro convidado aqui, que é um pouquinho mais novo que eu, é Luiz Ferrarese. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, senhor, mais uma vez, presente aqui no Missão Educar. Sempre um prazer. E nessa oportunidade de discutir esse tema é extremamente importante, né? A gente falar de educação, falar de política, mas falar de educação voltada para essa formação política, né? Eu sou consultor na área de marketing e tecnologia, sou formado em marketing pela Universidade de Cidade de São Paulo. Sou especialista na área de engenharia de software, gestão de projetos e educação. E também, né, aí entra ao lado da atuação do dia a dia, eu sou membro do movimento escoteiro, sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose, mas sou membro do movimento escoteiro, né, que é a maior ONG que a gente tem hoje de formação coeducacional ou paraeducacional, né? Eu gosto de dizer que é educação, sim, de jovens, né? Nós trabalhamos com jovens de 6,5 até os 21 anos de idade. É uma formação completa no sentido de civismo, né? No sentido de formação de caráter. Atuo, sou membro do movimento há 22 anos já. E a gente poder hoje aqui discutir várias temáticas com base também nessa experiência, né? Agradeço a oportunidade. Bom, nós agradecemos a presença desses dois ilustres conhecedores de tanta coisa boa, né? E olha, você pode participar, podemos ser muito mais do que 3, hein? Somos nós 3 e vocês também aí. Então eu vou fazer uma pequena abertura aqui para a gente começar essa conversa, né? Então, a atual crise econômica, que é a maior no Brasil desde 1929, quando houve a quebra da Bolsa de Nova York, essa situação, essa crise, que produziu aí no ano passado 2.600.000 desempregados, que já fechou mais de 80 mil lojas. É como se todos os shoppings do Brasil fechassem de uma vez só, né? Ela vem sendo alimentada pela crise política. Tá certo? A crise política que gera muitas incertezas, os investidores não querem se mexer, então aí você tem aí um retraimento do mercado, desemprego gera menos consumidores e a coisa é aquela famosa roda desvirtuosa, né? Então, os rombos das contas públicas, enquanto isso, batem recordes. E, como eu falei no começo, né, a gente tem aí uma situação que nós precisamos reverter, porque não há geração de negócios nessa incerteza política, porque imagina você, um grande investidor, que vai montar uma fábrica, um grande empreendimento, vai colocar dinheiro aqui. Ele não sabe quem é o presidente que vai inaugurar as Olimpíadas. Então, essa situação política ela é muito complicada, tá certo? Então a gente vai voltar àquele velho ditado que meu avô já falava muito, né? Em casa que falta pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. Então eu coloco aí essa questão para o Luiz Ferrarese e para o Sidney Augusto, né? Para a gente bater um papinho, um bate-bola em cima dessa temática, para a gente poder depois então avançar. Pois não, o Eduardo Serrano, é o seguinte, nós estamos numa situação onde a América Latina, toda a América Latina, ela está tendo uma mudança, uma série de mudanças e está sendo isto visto assim de forma bem clara. Nós tivemos uma série de governos de orientação mais, vamos dizer, à esquerda, e agora, ultimamente, esses governos têm se mostrado com alguns vieses populistas. E o que a gente está analisando agora? Aconteceu isso na Argentina, está acontecendo na última eleição que teve na Bolívia, aconteceu isso na Venezuela. E às vezes o pessoal da esquerda quer dar a conotação de golpe, que está havendo um certo golpe, coisa que o valha. O que está acontecendo é o seguinte, o setor econômico está passando um processo de recessão, está havendo um índice muito alto de desemprego, né? Nós estamos num país onde o PIB
ele está sendo um dos menores dos últimos 25 anos, né? E existe uma preocupação toda entre a realidade, vamos dizer assim, esse momento político, esse terremoto político que não passa. Nós estamos aqui, já pode-se dizer, há quase um ano ou mais dessa Operação Lava Jato, onde uma série de escândalos se reaparecem, ressurgem, e onde gravações, onde delações e situações que realmente estão deixando a desejar no comportamento da classe política. Perfeito. Certo? É apenas uma abertura, porque a gente vai falar depois de tudo isso. E você falou algumas coisas na fala dele aqui, nós vamos ter que deixar melhor para frente do programa, né? E aí, essa situação toda que o Sidney Augusto falou, que eu coloquei, o que você acha disso? Olha, Augusto, a crise é um fato, né? A situação econômica, a situação política, a situação de confiança da sociedade está em crise, né? E isso não é mais uma coisa exclusiva de um ou outro pedaço da sociedade, envolve todos, né? E são fatos que estão assim deixando muita gente desnorteada. Nessa situação a gente vai buscando soluções, não só a gente sociedade, mas a gente humanidade, né? A gente vai buscar evoluir em cima desse ponto. E nós procuramos soluções e temos que nos preocupar com 3 faces dessa solução, que é a face de curto, a face de médio e a face de longo prazo. A de curto prazo a gente vai buscar remediar a situação, resolver o problema de agora, né? E a médio prazo nós vamos começar a construir algo e a longo prazo nós vamos colher algo. A gente precisa se perguntar, antes de mais nada, onde estamos? Para onde queremos ir? Em que situação estamos? E quando eu falo nós estamos, quem somos, nesse sentido, eu não quero dizer a parte política brasileira, não quero dizer isso, quero falar nós, sociedade. Será que nós estamos educados? Será que nós estamos conscientes? Porque, senão, nós estamos tendo uma janela de oportunidade de resolver muitos problemas. Será que nós vamos aproveitar essa janela? Então, a gente só ouve falar de alguns desses partidos, né? Deve ter aí, são 2 grandes que lideram tudo, né? Que é PT e PSDB. Aí o PT tem o PMDB como seu grande aliado, o PSDB tem o DEM como aliado de sempre, e tem aí os outros que se juntam, né? Mas tem muito partido por aí que não tem nenhuma representatividade, que não tem ninguém, que na verdade eles são partidos de aluguel, né? Que só estão aí para vender espaço e propaganda política para os maiores e aí oferir algumas vantagens nesse processo, né? E aí, junto a tudo isso, os últimos relatórios da Lava Jato estão mostrando que nós temos aí políticos de vários partidos envolvidos com ou propinas ou doações suspeitas de dinheiro de empresas para essas campanhas. Inclusive, nós tivemos recentemente uma condenação, tantos petistas já foram condenados, estão sendo com razão, ninguém foi condenado justamente ainda, mas nós já temos condenações de pessoas ligadas a outros partidos. Então, eu pergunto aos meus 2 companheiros aqui o seguinte, nesse imbróglio todo, será que não está na hora da gente pensar a médio prazo, não a curto, porque a curto não vai dar tempo, de mudança na nossa estrutura partidária? Sem dúvida, Eduardo. Eu acho que o sistema político nosso, ele, de certa forma, ele entrou num processo de exaustão. Os partidos em si, e eu fui filiado a um partido, agora estou sem partido, né? Os partidos em si, eles estão, infelizmente, representando o interesse de grupos, tanto de um lado quanto do outro. Então, quer dizer que, na verdade, Sidney Augusto, estou dizendo que as chances das pessoas errarem o voto são chances muito grandes? Não, o que eu queria dar a entender é o seguinte, vamos tentar pegar uma linha.
Qual a função do poder público? Qual a função do partido? Vamos pegar lá dentro da parte inicial da filosofia da coisa. A função do partido, a função daquele indivíduo que vai defender uma posição lá naquela estrutura política, porque o que acontece é o seguinte, a democracia na América Latina, ela está incipiente, ela está começando ainda o exercício da democracia. Nós estamos aprendendo o exercício da democracia. É um processo demorado. Sempre vai ter 2 ou 3 partidos, um antagônico ao outro. Porque dentro do princípio democrático, a gente tem que entender que tem que haver uma dialética. O que é a dialética? Você tem uma tese e o outro indivíduo representa uma antítese, certo? Aí o que acontece? Essa tese e antítese, elas têm que ser inspiradas em interesses comuns da comunidade. Você está falando aí, Sidney, eu vou até passar para o Luiz agora, de pessoas que pensam politicamente. A gente percebe, olha, pesquisas recentes, gente, mostram, né, que 90% das pessoas não conseguem entender o noticiário de televisão, de rádio, e nem o que lê no jornal. Nós temos tido, ultimamente no Brasil, muitos anos de escolarização, mas com conteúdo muito ruim, e todo mundo sabe disso, né? Então não dá para você querer que o povo desse tenha pensamento político. O pensamento é imediatista, é passional, né? Eu gosto de tal pessoa e acabou, eu detesto outro e acabou. O que você pode dizer sobre isso, Luiz? Olha, Serrano, a questão é assim, é uma questão cultural. Qualquer mudança que a gente queira colocar nesse âmbito tem que ser cultural, né? Cultural no sentido de que a gente tem que criar gosto por algumas coisas e desenvolver, né, essa aptidão. No caso do noticiário político, tem uma coisa interessante que assim, o brasileiro ele já criou um certo asco com relação ao termo política, né, que a gente desvirtuou. E também, isso já era antes um problema com o noticiário econômico, né? As notícias sobre economia, as pessoas não entendiam isso como funcionava. Então, nós precisamos trabalhar isso de uma maneira, de uma linguagem talvez mais simples, mas também a gente precisa dar bagagem para que haja essa correta interpretação. A nossa população, a educação, a base, enfim, tem que vir lá do começo, para que a gente entenda. Eu acho que o grande salto que a gente pode dar nesse sentido é a conscientização da população naquilo que lhe é direito. Né? Hoje nós não temos conhecimento daquilo que é nosso, daquilo que é dever, daquilo que é poder, né, que está na mão da sociedade. A gente sabe falar de democracia. Mas aí eu vou fazer uma pergunta para o meu amigo aqui, o Sidney Augusto. Bueno. Eu falei na sua fala que as pessoas não pensam politicamente. Elas pensam passionalmente, e o Ferrarese arrematou perfeitamente isso, né? Agora eu pergunto para vocês dois, e depois eu vou falar da GB do Ian para vocês responderem. Por que nós... Eu não gosto de política, eu odeio os políticos, não quero saber dessa porcaria. Por que eu tenho que me interessar por isso? Por que eu tenho que me informar? Por que eu tenho que participar? Olha, Eduardo, eu vou citar como exemplo próprio meu. Eu sempre fui você sabe disso, sempre fui uma pessoa que participei, fui conselheiro, atualmente sou conselheiro novamente. Eu acho que uma vez eu ouvi uma frase do Mário Covas que fica uma reflexão. Mário Covas foi governador de São Paulo. Estava uma crise na Câmara, o pessoal da Câmara, ele era prefeito de São Paulo, e o pessoal estava pressionando ele, interesses ligados a transporte de ônibus. Um dia chegou, ele fumava muito, né? Um dia ele chegou, eu trabalhei com ele. Aí ele chegou e falou: Sidney, eu acho que a democracia representativa ela está falida. Havia a democracia participativa. Então eu aposto muito, não estou dizendo que esteja totalmente falida, porque o poder tem que ter hierarquia, que senão vira um princípio de anarquia. Então tem que ter a hierarquia. A hierarquia tem que ter.
Agora, o político tem que estar consciente que a sociedade está se manifestando através de várias presenças, vamos dizer assim. A última presença, o último movimento que houve foram na Paulista, eu estava lá, você estava também? Seguramente quase 2 milhões de pessoas. Então, aí eu pergunto... E essas pessoas não, só completando, essas pessoas elas não estão reclamando do partido A ou do partido B. Elas estão reclamando que está havendo desvio no dinheiro que é arrecadado, nós somos contribuintes, esse dinheiro é arrecadado, ele tem que ser encaminhado e tem que ser aplicado nas necessidades do povo. Então, na verdade, não há um PROCON do governo, né? Quer dizer, o PROCON que eu pago, não recebo o que eu tinha que ter, né? Porque educação, se quiser ter boa, tem que pagar a parte. Saúde também, segurança também, transporte também. Então, as obrigações do governo, ele arrecada, mas não cumpre. Eu vou dar um exemplo aqui, para quem é um pouco mais velho, né? Que você pagava o INSS em troca de ter assistência médica e depois aposentadoria. Ao longo do tempo, as alíquotas de recolhimento aumentaram, achataram o teto de pagamento dos aposentados, o INSS está se retirando cada vez mais da saúde, a saúde pública está cada vez mais precária, e você tem que pagar uma fortuna para ser mal atendido no sistema de saúde particular. Eu acabei de falar agora, professor Linguarudo, alguns dos motivos pelos quais a gente tem que entender um pouquinho de política e participar dela, porque senão a gente fica à mercê de quem cuida, né? E aí nós podemos estar perdedores, como eu falei agora. Mas eu queria que o Ferrarese complementasse. Ferrarese, por que nós temos que entender um pouco disso, estudar isso e participar disso? Olha, o ponto principal é assim, eu responderia com uma frase dizendo, os ausentes nunca têm razão. Essa máxima, ela representa exatamente essa importância que a gente tem de se conscientizar politicamente. E veja bem, conscientização política não significa escolher um partido, não significa isso. Não significa ter que se candidatar a algo. Conscientização política significa entender que, primeiro, política é o assunto da polis, é tudo aquilo que é relacionado à cidade. É relação humana. Né? Platão já disse, né, que o ser humano é um animal político. A gente não pode se abster dessa responsabilidade. Política não é um poder. Política é um dever. Por quê? Porque o poder é algo que eu faço se eu quero. E essa é a situação. O poder é consequência. Essa é a situação que a gente vive hoje. A conscientização política é que eu posso fazer o que eu quero. Não. Dever é o princípio da política. É eu fazer aquilo que eu devo, né? Aquilo que eu estou incumbido, que eu estou empoderado para fazer. Então, como que funciona isso na vida das pessoas? E eu acho que é aí que mora o segredo para que elas quebrem um pouco esse ranço com a política e comecem a se conscientizar e ver essa importância. No dia a dia. Quando a pessoa fala assim, olha, o vizinho costuma parar na frente da minha garagem, eu vou lá reclamar, tal. Não é reclamar, não é isso. Você já chamou seu vizinho para entender o seu problema? Você já chamou seu vizinho para conversar? Né? Ah, não tem jeito. Então, aí tem outras vias, que é quando a gente tem o conflito. Ou na política também, quando você tem um conflito, você tem uma mediação para resolver aquilo. A vida da gente, o relacionamento humano, o marido e a mulher em casa, vivem uma relação política. E isso é uma relação política pura, natural. Né? Esse é o ponto que nós precisamos entender para construir a política social, para construir as políticas públicas, para constituir a nossa educação, para constituir todo o resto. Né? Novamente, os ausentes nunca têm razão. Quanto mais a gente se abster da política, e na política não tem vácuo, né? Alguém vai estar ocupando aquele espaço. E, naturalmente, nem sempre aquela pessoa tem o bom caráter, a boa índole ou a boa intenção. Muito bem. Então, olha, eu vou falar da Jeep do Ian, mas já vou deixar uma pergunta aqui para o Sidney Augusto. E para o Ferrarese também, né, para todos nós aqui. Vamos falar um pouquinho dos sistemas políticos que existem pelo mundo, pelo menos nos países mais conhecidos, e que dão certo, que são diferentes e que dão certo. Enquanto eles pensam aqui, vamos falar da Gebidoyan, pessoal, vamos lá falar da Gebidoyan, que é realmente aquela empresa maravilhosa que cuida de toda a criação visual da sua empresa, do seu negócio, né? E olha, a Gebidoyan,
ela não só, olha que coisa maravilhosa, são catálogos, são folders, né? São peças de publicidade, são todo tipo de peça que você puder imaginar impressa ou mesmo digital. Olha aí, peça de propaganda estamos vendo agora aí, né? A Gebidoyan, ela tanto pega a sua ideia e transforma em arte, como se você não tiver ideia nenhuma também, ela oferece uma ideia para você. Olha que bacana nós estamos vendo agora, né? A Gebidoyan faz capas de livros, livros inteiros, revistas, banners, logotipo. Logotipo é algo que traduz a personalidade da sua empresa. E olha, a Gebidoyan cria isso com muito carinho, muita tecnologia e muito conhecimento. São 21 anos de mercado. Conheça melhor a Gebidoyan e fique muito bem servido. Olha, www.gebidoyan.com.br ou então, do mesmo jeito que você está vendo na telinha aí, você vai no Facebook e acha lá e você terá realmente arte nas suas peças visuais, tanto impressas como também digitais, ok? Voltando para cá agora, então, vamos dar uma passeadinha rápida sobre o sistema de governo mais usado, utilizado aí e com sucesso pelo mundo? Se a gente pegar na parte histórica, os governos teve um período de monarquia, arquia, poder, monarquia, o poder do um. Tivemos um período, vamos dizer assim, historicamente falando, começamos na Grécia, sistema democrático, aí teve o período da Idade Média, onde a concentração do poder, depois houve a monarquia absoluta, e foi seguindo a história, o processo histórico. Surgiu depois os regimes republicanos com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela foi um grande marco no processo histórico. Bom, tanto que dividiu a idade moderna com a idade contemporânea. 1789. Lembrando que, por exemplo, a República Americana, né, os Estados Unidos se tornou independente. Se inspirou na Revolução antes, Francesa. Ela vem antes da Revolução Francesa. E a Revolução Francesa foi trabalhada com tudo isso para disseminar isso pelo mundo, né? Sem dúvida. Só completando. Aí o que acontece? A Revolução Francesa ela criou o princípio do sistema democrático. Judicial, a balança, legislativo e executivo. Então, a função do executivo, executar, função do legislativo, criar a legislação. Agora, tudo isso que eu estou insistindo, e acho que eu não estou me fazendo claro, tem que estar em sintonia com as aspirações do povo. Tem que estar do país, né? Tem que estar em sintonia, né, com a realidade. E não adianta eu chegar numa TV, uma governante ou governanta, né, a nossa governanta, e dizer uma situação. Por exemplo, eu estou aqui com um jornal, com o Estadão, o DENIT, só para você ter uma ideia, vou falar como um engenheiro, né? O DENIT não tem verba para manutenção das rodovias. Isso significa que a chance de acidentes em rodovias está muito grande hoje. Eles têm 6 bilhões, só completando, eles têm 6 bilhões para aplicar. E esse dinheiro tem 6 meses de gasto. Ou seja, não existe setor de saúde. Só pegando esse gancho rapidinho, Sidney, a gente tem a situação atual da história da Zika, da dengue, H1N1. Nós temos já agora em 2015 mais números de casos, né? O maior número, o total de número de casos de H1N1, a famosa gripe suína, já é maior do que o total de casos do ano passado inteiro. Né? E a gente sabe que as campanhas, a verba disso foi reduzida a 50% do que era. Só finalizando. Aí o que acontece? O governo, o sistema criado na Revolução Francesa, que é tríplice, fraternidade, igualdade, fraternidade e liberdade, o princípio é maravilhoso. Agora, que é um princípio, inclusive, que a maçonaria utiliza, né? A própria nossa ordem lá da Obiose utiliza. Agora, o problema é aplicar. Então, no momento atual, só terminando o raciocínio a nível global, por exemplo, se você perguntar para mim qual que seria o meu ideário de sistema político, é aquele sistema
de administração enxuta, onde você tem uma administração enxuta. Você pega, por exemplo, a Noruega. É um regime socialista. É um regime socialista. Porque, na realidade, tanto o capitalismo... Social-democrata, né? Justamente. Tanto o capitalismo, de uma forma selvagem, quanto o comunismo, de uma forma selvagem, já se desgastaram. A sociedade... Se você perguntar para um jovem hoje, mesmo que ele não tenha muita consciência política, mas intuitivamente ele fala isso, ele quer algo novo. Sim, é verdade. Ele quer algo que seja de forma cooperativa. E você acabou de falar agora, você foi lá para a Grécia e viajou pela história. Pois não. Então quer dizer o quê? Que os sistemas políticos é alguma coisa aperfeiçoável de acordo com a evolução do ser humano, como dizia o Tearese, que política são os negócios da polis. Você quer falar um pouquinho sobre esse tema aí dos sistemas políticos? Com certeza. É interessante a gente analisar, porque assim, hoje, situação atual, no mundo a gente tem N regimes, N formas de governo, N situações implantadas. Qual é a que dá certo? A pergunta, né? Qual é a que dá certo? Qual é a mais eficaz? A resposta é simples. Aquela que melhor se encaixa na realidade daquele povo, daquela sociedade. Então nós vamos encontrar, por exemplo, regimes presidencialistas, como o nosso, que são de sucesso. Os Estados Unidos é um exemplo presidencialista. Você vai ver regime parlamentarista. O Canadá é parlamentar e funciona. Você vai ver regime semipresidencialista. Você vai ver regime monárquico e funciona em alguns estados. Na mesma situação, você vai encontrar outros estados, você vai encontrar outras nações com regimes semelhantes e a coisa não está funcionando bem. Então, como é que isso funciona? É quando há uma correspondência consciente entre governo e povo, e nação. Eu brinco com a questão das palavras, que é assim, democracia, ela é muito interessante quando a gente traduz como governo para o povo, né? Ela é mais interessante nesse sentido que governo do povo. Porque o governo do povo é aquele que sai, se destaca e se torna governante. O governo para o povo é aquele que governa olhando para o povo. É diferente o ponto de vista. Né? Eu acho que é esse o caminho que a gente tem que buscar. Vocês colocaram, então, você arrematou aí, que existem regimes iguais com resultados diferentes. Perfeitamente. Vocês dois disseram que o melhor regime é aquele que mais se adequa ao povo. O Sidney Augusto deu um exemplo maravilhoso com a Noruega, tem a Finlândia, tem a Suécia, né? Os países nórdicos, de modo geral, que são, de fato, primeiro mundo. Não em tecnologia, em televisão de 200 polegadas, em carro que sai voando, não. Não é esse monte de bobagem. É qualidade de vida, exato. Educação, saúde, cidadania, né? É resultado direto no seguinte sentido. Como é que o seu povo está? O seu povo está feliz? O seu povo tem saúde? Né? O Serrano começou o programa dizendo a frase, né, que onde falta o pão, todo mundo grita e ninguém tem razão. É verdade. Né? A preocupação é a necessidade básica. O princípio social, até da Constituição, os direitos primordiais do cidadão brasileiro, ele tem que ser atendido. Então, é saúde, é moradia, educação, enfim, todos esses direitos têm que ser atendidos. À medida que isso é deixado de lado ou é fraco, a gente tende a ficar insatisfeito. Não é necessariamente, às vezes, o regime, mas é quem está empoderado do regime. Né? Mas então, claro, porque veja bem, se regimes diferentes e iguais dão resultados diferentes, qual que é o diferencial aí? É quem está apoderado e quem é governado. Agora, gente, existe um agora, Sidney Augusto, é que nós começamos o programa de hoje. Tudo até agora foi preâmbulo. Porque vocês estão dizendo o seguinte, que a educação é um grande diferencial. Tanto porque produz gente capaz de governar, como também produz uma população capaz de julgar esse governo, de interagir com ele, de cobrá-lo e de trocar se não estiver bom. Tá certo, não? Com certeza. Só para ter uma ideia, Eduardo, nós participamos de um abaixo-assinado que está tendo
chama-se 10 medidas contra a corrupção. Coletamos em torno, lá em São Lourenço, na última convenção, em torno de 400 assinaturas. Até a venerável Selene assinou, fez questão de assinar, o pessoal do COGEP. Chegou a 2 milhões de assinaturas, né? Existe em torno de 2 milhões e agora no dia 29 vai ser entregue. Isso é uma iniciativa, você pergunta assim, é uma iniciativa contra partido A, contra partido B? Não é. É uma iniciativa contra a corrupção. É uma maneira de consertar sem dúvida, o sistema falho que permitiu que nós chegássemos até aqui, não é isso? Existe um sábio, só completando, existe um sábio francês que ele fala o seguinte: independente, que o Luiz estava falando, independente do sistema de governo, o que é importante é o caráter do governante. Você entendeu? Só completando, o caráter do governante. Qual o caráter desse governante? Existem alguns princípios. Eu tenho uma palestra que fala sobre sinarquia, onde eu peguei um trecho de um trecho hindu, antiquíssimo. São os 10 mandamentos de um governante. Quais são o mandamento? É a mesma coisa, nós temos 10 mandamentos da igreja. Nós temos os 10 mandamentos enfim, os 10 princípios. Qual o primeiro princípio? O governante precisa amar o seu povo. Como que um governante vai querer governar um povo se ele odeia o povo e o povo odeia? Eu até vou dizer pior ainda, Você né? entendeu? O pior é quando o governante é indiferente, nem precisa odiar, é indiferente para o povo, só que com o uso das modernas técnicas de comunicação, ele adquire o amor desse povo para ele, e ludibria esse povo, engana esse povo, rouba esse povo, e até induz esse povo a brigar por causa dele, né? Então, vamos falar agora de educação um pouquinho? Então, olha, na verdade é o seguinte, Ferrarese, eu coloquei no nosso Facebook lá, anunciando o nosso programa, das relações entre os 4 poderes. Teve gente que falou para mim: você é louco? Eu aprendi a vida inteira, são 3. Cara, que 4 poderes é esse? Né? Então, gente, é só para esclarecer que o 4 poder é o povo, que hoje é representado pelo Ministério Público, que é um poder independente. Ninguém manda no Ministério Público, a não ser o próprio Ministério Público. Aqui no Brasil, a gente vai falar de repente sobre isso, há umas relações meio promíscuas entre os poderes que faz com que nenhum deles seja independente. Mas o Ministério Público é uma coisa que surgiu, digamos, meio que recentemente, e o que o Sidney Augusto falou agora é a iniciativa do Ministério Público. As 10 medidas contra a corrupção. Que obteve mais de 2 milhões de assinaturas e vai ser apresentado como projeto no dia 29. De lei popular. De lei popular, não é? Então, quem quer falar um pouquinho sobre legislativo, executivo, judiciário? Fala lá, Luiz. Separar. Fala lá, na verdade, assim, a gente precisa conceituar que essa tripartição do poder, né, isso vem já de muito tempo aplicado, funcional. O Brasil, historicamente, já teve realmente 4 poderes, né? Na época do Império, nós tínhamos o poder moderador. Então, nós tínhamos o executivo, o legislativo, o judiciário e o moderador. Que era ele mesmo. Que era ele mesmo, exatamente. É o alto poder. Mas hoje nós trabalhamos, atuamos, existimos, enfim, o Brasil é constituído de 3 poderes. Um executivo, né? Formado aí pelo chefe de Estado, ele atua como chefe de Estado, como o chefe do poder executivo, o presidente, no caso. O poder legislativo, aí incumbido de criar as leis, adaptar as leis, trabalhá-las, né? Hoje representado aí pelo Congresso, Câmara e Senado. E a gente tem o poder judiciário. O judiciário é uma coisa interessante porque pouca gente entende o que é esse poder judiciário, qual é a competência dele, né? Vamos entender o seguinte, eu falei uma hora aqui, né, que a gente tem a questão da resolução de conflitos. Quem faz a resolução de conflitos é o poder judiciário. Entre um conflito, né, legislativo e executivo, o judiciário é que tem esse poder de interferir e fazer essa mediação de conflitos, essa resolução de conflitos, né? Então, aquilo que fere a Constituição, aquilo que fere uma lei, aquilo que fere um direito, né?
e há um debate sobre aquilo, quem vai trazer esse parecer é o judiciário. Então ele tem um grande poder. Quem vai levar para o judicial é o promotor. Mas o judiciário, ele sempre assim, ele é um poder que ele é parado, ele é um poder estagnado. O que acontece? Ele sempre existe... Trabalha por demanda. Por demanda, exatamente. Então ele é sempre cutucado. Quem leva a demanda é o promotor. Exatamente. Seja um lado, seja o outro, vai sempre cutucar. E aí, o que é o interessante? Qual é a importância disso tudo? É que os três poderes não são hierárquicos no sentido de que um é superior ao outro. Devem ser três poderes harmônicos, né? Deveriam ser três poderes harmônicos, complementares, porque afinal de contas um executa, não cria leis. E a gente sabe que hoje nós temos um executivo, e não é de hoje, que adora legislar por decreto. Que são geralmente as medidas provisórias. As medidas provisórias, enfim. Nós temos um legislativo que gosta de trabalhar como executor. Ele tem um poder de fiscal, sim, mas ele gosta de trabalhar como executor. Em geral se alia, né? Gera uma ingerência política. Né? E aí nós temos um judiciário que não pode ficar botando o bedelho, né, movimentando-se autonomamente, mas depende da chamada de outros. Então isso quebra essa harmonia. Nós precisamos restabelecer um pouco da harmonia dos três poderes. Né? Lógico, se eu não me engano, a Venezuela, na última Constituição, ela tem 7 poderes instituídos. Um desses poderes são conselhos populares mesmo. Né? Mas, no Brasil especificamente, a gente usa os 3, que é a base para tudo. Então, falamos aí, o Sidney Augusto falou que o governo tem que amar o seu povo, né? O que a gente vê, na verdade, eu não vou generalizar, mas nós estamos vendo aí, não esconde de ninguém, que nós temos uma série de oportunistas em ambos os poderes, né? Aliás, em ambos não, nos 3 poderes principais. E aí a gente tem muita gente que está lá para se completar, se aproveitar, e tanto assim que nem dá tempo do governar, o cara nem governa. Ele larga lá. Outro dia, no Rio de Janeiro, gastaram 3 milhões de reais para incinerar remédios estragados que venceram e não foram distribuídos. Gastaram 3 milhões para queimar o remédio. Não sei quanto foi de remédio, porque se 3 milhões foi só para fazer a fogueira, quanto foi o remédio? Mas olha, gente, então não tem tempo de governar, porque tem que se completar e não dá tempo. Então, nós já estamos nos encaminhando para o final desse programa. Nós falamos muito pouco do que nós queríamos falar, porém, nós já previamente tínhamos combinado aqui, sabendo que a pauta é extensa, o assunto é importante, e não queremos deixar você com mais dúvidas do que você começou a ver esse programa. Nós voltaremos no próximo programa, vamos aí continuar com esse tema, né? Daqui a 2 semanas. Na próxima semana, nós teremos uma Missão Educar Infância, e depois na outra semana voltaremos com a parte 2 desse programa aqui. Eu só quero um sinal de quanto tempo nós temos ainda, para a gente dar uma finalizada, né? Nós temos 6 minutos, dá tempo de cada um de nós dois. A gente tem 3 aí terminar as considerações desse momento, para voltarmos, eu acho que a gente vai voltar no próximo programa, falando da relação entre os poderes, que devia ser, que a Fera já começou, mas o que está acontecendo, né? Mas eu queria até, quem sabe, se o Sidney Augusto pudesse nos dizer rapidamente do 4º poder, que o povo faz parte desse 4º poder, que é aquele trabalho que você faz. O que é aquilo, para que serve e por que tem utilidade? O Luiz comentou até que diz que na Venezuela tem um sistema de uma espécie de um conselho. Na realidade, houve uma proposta governamental da Prefeitura de São Paulo, de um chamado Conselho Participativo, e esse Conselho Participativo foi eleito, nós estamos fazendo parte deles, e, por exemplo, ele é por subprefeitura. Tá. Cada subprefeitura, são 32 subprefeituras de São Paulo. Certo. Cada subprefeitura tem, por distrito, lá no caso nosso, são 3 grandes distritos: Tucuruvi, Mandaqui e Santana. Então, Quantos são ali? Quantos conselheiros? São 11 conselheiros em cada distrito. Certo. 11 em Tucuruvi. Então, são 33 lá na sua zona. 11 em Santana. Nós temos reunião mensal.
Agora, o grande problema que nós estamos tendo é justamente o debate político está muito amplo no Conselho e as prioridades, por exemplo, nós temos prioridades lá. Você entende o que eu quero dizer? As prioridades não estão sendo demandadas. Aquilo que o Ferrez falava, né? Você Que a entende? necessidade real. A necessidade né? real. Essa está jogada em segundo plano, porque a disputa política. Senão a gente vai entrar naquela situação da Revolução Francesa, né? O povo está com fome, deles brioches. Nós temos entendeu? que pegar a realidade. Então, as pessoas, os ouvintes que vêm, que participam, os cidadãos que participam, falam, escuta, nós estamos com problema de moradia. Tá chovendo muito, está caindo as casas, precisamos definir os locais de moradia. Precisamos definir os problemas relativos à saúde, leptospirose, referente ao mosquito da Zika. Ou seja, o governo tem que entender que a função dele é governar. É governar, ou seja, a função dele é gerenciar. É a mesma coisa você contratar um indivíduo que é para dirigir um ônibus ou qualquer coisa que o valha, ou dirigir um avião, um piloto, que ele fica lendo o manual e ele não pilota o navio. Então, pera um pouquinho. Você está dizendo que nos conselhos municipais, que ao meu ver é uma microinstância, ao invés de se resolver os problemas reais de quem vai lá reivindicar ou vai pedir, está havendo disputa política. Vamos extrapolar isso para o estadual, para o federal? É a mesma coisa. É o que está acontecendo, é o que eu falei para você. O que está acontecendo e estão esquecendo de atender, como o Ferrez falou, as necessidades reais das pessoas, que não são só casa, né, no macro, né? É educação, é transporte, é saúde. Importante que, assim, quando a gente reivindica educação, a gente não quer reivindicar só que tem uma escola, um ambiente físico. Não basta a gente ter uma sala de aula se a gente continuar ensinando as mesmas coisas. Nós precisamos melhorar o conteúdo do ensino. Quando o professor está lá, quando tem professor, sem dúvida, etc. Sem né? dúvida, Olha, sem dúvida. Então nós estamos esgotando nosso tempo, eu repito, eu agradeço demais a presença do Sidney Augusto aqui com a gente, né? Do Luiz Ferrarese também conosco aqui. E nós agradecemos demais a sua presença conosco. Avise os seus amigos. Nós estaremos daqui a 2 semanas aqui novamente, né? Continuando esse debate aqui. Nós sabíamos que o conteúdo era imenso e não daríamos para fazer um programa só. Nós quisemos fazer uma coisa bem didática para levar uma mensagem. Olha, tenha esperança, tenha, digamos, boas ideias, se coloque a serviço do país. O Ferrarese e o Sidney falaram, nós somos uma nação. O que é uma nação? É um povo que tem uma origem, que tem uma história, que está num território, que fala um ou mais idiomas, mas que são irmãos, né, nesse território, nesse país, nessa história. Então, nós temos mais é que nos ajudar, nós temos que buscar esse caminho para crescer, para o Brasil ser um país bom de se viver, um país onde o povo seja feliz, independentemente do regime que vamos ter ou que não vamos ter. Tá certo? Então, olha, eu gostaria até que a técnica colocasse aí o cartaz do Missão Educar a Infância, que é o programa deste horário, na próxima segunda-feira, aqui na TV, né? Que é sobre educação infantil. E nós estaremos, então, repito, né, no dia 6 de abril, me falei a memória, não, 11 de abril nós estaremos aqui, na segunda-feira, então, daqui 2 segundas-feiras, dando continuidade a esse programa aqui, e vamos chegar a uma conclusão, sim, até mostrando o que a educação pode fazer para melhorar o nosso entendimento e nossa atuação em política, ok? Muito obrigado, mais uma vez, Ferrarese, Sidney, internautas. Nós que agradecemos. Até o próximo programa daqui a 2 semanas aqui na TV. Obrigado. Obrigado.